E aí, povo de Deus, no vídeo de hoje vai ser 1 Reis, capítulo 19 e 20. Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara o fio da espada para todo de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixando ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia inteiro e foi sentar-se debaixo de um pé de gieste, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retire minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giaste. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou estes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto das terras, nos tremores das terras. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa, suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que faz aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá,
ungirei a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, Eliseu, filho de Safete, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu atrás de Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volte depressa. Lembra-te de que fiz contigo. E Eliseu voltou, apoiou sua apoiou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Acabe enfrenta o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei de Aram, Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus servidores, dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel convocou todos os anciões daquelas terras e queixou-se: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e o meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: não lhe obedeças, nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao meu senhor, meu rei: farei tudo o que pediste a teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: diz-lhe, não se gabe quem veste a armadura como aquele que atira depois da batalha. Quando Ben-Hadad recebeu esta resposta, este estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenando aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria.
Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: Assim diz Yahvé o Senhor: Vês esta imagem, esta imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: Por meio de quem? E o profeta lhe respondeu: Assim diz Yahvé o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: E quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: Tu mesmo. Então, imediatamente Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias e somavam 232 homens. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e era um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas, com os 32 reis que lhe eram aliados. Então, os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou: Atentai, quer tenham saído com intenção pacíficas, quer venham para a batalha, capturai-os vivos. Os jovens guerreiros, auxiliadores dos líderes das províncias, marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um a seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e os carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. O segundo ataque dos sírios. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou: Vai, fortalece, atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de um ano o rei da Síria voltará a te atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandantes e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outros exércitos, de igual poder ao que perdestes, cavalo por cavalo, carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe davam orientação. Israel vence até a Feca. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até a Feca para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres, e logo depois marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte do inimigo, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: Assim fala Yahvé o Senhor. Porque os arameus declararam: O Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé o Senhor. Durante 7 dias vocês estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a grande batalha e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para a Feca, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Acabe vence e faz aliança.
Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Vestiram panos de sacos e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad mandou dizer: rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isto mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei: ide depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou: vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: mediante um tratado deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Um profeta condena Acabe. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas, ordenou ao seu companheiro: fere-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele: porquanto não obedeceste à voz de Yahvé, logo te afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou: teu servo estava em combate com alguém, quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, exclamando: vigia este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto o teu servo estava ocupado de uma hora e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: assim diz Yahvé o Senhor: porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema e que devia morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel retornou para seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Então, pessoal, aqui nós finalizamos o capítulo 19 e também o capítulo 20. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.